A paz do Senhor, a Assembleia de Deus em Belém do Pará, rumo ao centenário. Nós estamos aqui em um ponto histórico para a história da denominação, para a história da Assembleia de Deus no Brasil. E nós vamos agora apresentar. Que privilégio você estar comigo aqui, neste lugar que é conhecido como a Escadinha do Cais do Porto de Belém do Pará. Bem, a nossa história de Assembleia de Deus no Brasil começa exatamente neste lugar, porque depois de 14 dias de uma viagem saída de Nova York, no dia 5 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vindo daquela região ali, daquela direção de onde fica o Atlântico, chegaram até Belém do Pará. Naquele dia em que chegaram, Belém do Pará estava com o porto superlotado. Aqui, muitos navios desembarcando e embarcando melhor, castanha do Pará, cacau e, sobretudo, borracha. E não encontraram, então, lugar para fazer o ancoradouro. Por esse motivo, Daniel Berg e Gunnar Wingre ficaram afundeados, o navio ficou afundeado ali, ao centro da Baía do Guajará, onde nós estamos, e de lá eles vieram em um pequeno bote, com alguém remando, e assim chegaram. Esse ponto aqui representa exatamente o primeiro contato com o solo brasileiro que os missionários tiveram quando subiram esta escada, que é conhecido como a Escadinha, aqui na praça, aqui no início da Avenida Presidente Vargas. Este é um momento interessante. Quando chegaram aqui, então, eles viram pela primeira vez as pessoas, o povo brasileiro, as pessoas de tez morena, não encontraram índios como diziam para eles que iriam encontrar, e encontraram pessoas que se ofereciam para carregar as bagagens. Naturalmente, eles não tinham ninguém esperando, não tinham como pagar, e oraram a Deus e começaram um trajeto que a gente vai ver já. Chegando aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre, não tinha ninguém esperando por eles, então eles oraram a Deus e perguntaram o rumo que eles tinham que seguir, e viram à sua frente uma rua, exatamente hoje a Presidente Vargas, uma das ruas mais importantes de Belém. Na época chamava-se 15 de agosto. Eles viram então esta rua, um caminho largo. Aqui à esquerda viram o prédio que hoje abriga a Companhia de Docas do Pará, e resolveram subir, literalmente subir, aqui um pequeno aclive na rua 15 de agosto. Subindo a 15 de agosto, hoje Presidente Vargas, Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram aqui, a Praça da República, um lugar belo, que Daniel Berg descreve como um bosque muito bonito, frondoso, aprazível, e eles ficaram fascinados de encontrar o monumento ali no centro da praça, o monumento todo de mármore, ostentando uma riqueza. Eles não entendiam, mas Belém vivia naquele período a conhecida Belle Époque, era o período em que o ciclo da borracha, havia muita riqueza, o Teatro da Paz está bem juntinho aqui, e então essa é a razão deles encontrarem aquela edificação e essa praça tão bonita. Eles ficaram admirados do que viram, não imaginavam encontrar um lugar tão belo, numa região distante do desenvolvimento da Europa e da América. Neste banco, Daniel Berg e Gunnar Wingre sentaram e oraram. Este banco representa, portanto, a primeira oração em terras brasileiras feita pelos servos de Deus. Eles oraram pedindo direcionamento, o que iam fazer. O dia estava terminando, eles não tinham para onde ir, não tinham dinheiro, o que fazer? Oraram e disseram: Deus, guie-nos segundo a missão que o Senhor nos enviou a esta terra. Aqui, portanto, o monumento erguido em homenagem aos servos de Deus, quando da comemoração dos 80 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Temos aqui a homenagem da Prefeitura Municipal de Belém, a fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Daniel Berg, pioneiros, e Gunnar Wingre, desembarcados em Belém, o berço do pentecostalismo no Brasil. E temos aqui nomes arrolados importantes: Gunnar Wingre, Samuel Nistro, Nelis Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, José Pinto de Menezes, Alcebias de Vasconcelos, Firmino Gouveia, líderes da igreja até esta época. Daqui, deste lugar, nasceu a Assembleia de Deus, nasceu com oração, nasceu com temor de Deus, nasceu com simplicidade, nasceu sem nada ter em mãos, mas ter toda a fé naquele que enviou os servos de Deus lá da América para esta importante missão. Daqui nós vamos seguir noutras matérias mostrando o caminho, como foi a noite, o dia seguinte e a fundação da Assembleia de Deus no centenário da chegada dos pioneiros a Belém do Pará.